John Barker é psiquiatra em um hospital psiquiátrico. Uma noite, Hampshire liga para ele e diz: tenho uma previsão. Barker pergunta: qual é? Outro avião? Ele responde: não, é você. Se alguém diz que você vai morrer, você morre? É a concretude dessas premonições que depois leva à formação do Bureau de Premonições. O jornalista Sam Knight, ele é redator da New Yorker. O livro dele, The Premonitions Bureau, é um relato verdadeiro de morte anunciada. Histórias surpreendentemente verdadeiras sobre habilidades precognitivas e previsões de tragédias futuras e até mesmo de morte. Eu não sei como alguém senta na cozinha e escreve que vai acontecer um acidente de trem, coloca isso no correio numa quarta-feira e isso acontece no domingo à noite. Quantas das coisas que são previstas realmente acontecem? Outubro de 1966, uma coisa incrivelmente assustadora aconteceu. Uma grande região de mineração de carvão no Reino Unido, por 100 anos, enormes quantidades de carvão retiradas do solo, e eles simplesmente empilhavam os rejeitos da mineração. Um dia, uma dessas pilhas de resíduos de carvão, que havia sido atingida por semanas e semanas de chuva, de repente deslizou, desceu a montanha e enterrou uma escola, matando 116 crianças. John Barker corre para a vila e começa a conversar com as pessoas, descobrindo essas histórias, especialmente entre as crianças que não queriam ir para a escola naquele dia, disseram para a mãe que tinham tido um sonho e que algo preto cobria a escola. Sonhos ou pressentimentos ruins sobre desastres são comuns, mas o caso específico de Aberfan é marcante. É algo para o qual todos nós temos habilidade, só não estamos acessando isso. Será que é algo para poucos escolhidos ou está em algum lugar no meio termo? Então, Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. Bem-vindos ao nosso análise. Já sentiu que algo ia acontecer e realmente aconteceu? Você se classificaria como alguém que tem habilidades pré-cognitivas? Acontece que a capacidade de antecipar coisas, até com grande especificidade, é algo que ocorre em todo o mundo. Por que não falamos sobre isso? Porque muitas vezes isso não se confirma, mas quando se confirma, pode ser incrivelmente poderoso. E como nossa convidada de hoje vai falar, e se habilidades precognitivas tiverem o potencial de salvar vidas? Nós ouvimos essas mensagens ou não? Vamos explorar a criação de um departamento no Reino Unido que investigou e reuniu eventos precognitivos e tentou testar para ver se eram reais. Também vamos explorar como nossas mentes podem ser influenciadas. Vamos conversar com o jornalista Sam Knight sobre seu livro The Premonitions Bureau, um relato verdadeiro de mortes preditas. E sobre o que é o Departamento de Premonições e sobre o que vamos conversar hoje é que existiu uma história real. Havia um psiquiatra chamado John Barker e ele investigou tanto o poder das premonições quanto a possibilidade de que podemos literalmente morrer de medo. O Dr. Barker trabalhava como psiquiatra. Ele trabalhava com outros psiquiatras que eram fascinados em conversar com pacientes que haviam sido hospitalizados, em muitos casos por psicose, e que faziam previsões surpreendentemente precisas de grandes desastres que aconteceram. E ele se propôs a descobrir o que isso poderia significar, como essas coisas se conectam e se podem nos dizer algo sobre a nossa natureza humana. Sam Knight é a autora do livro. Ele é redator da equipe da New Yorker e vai nos contar como se interessou pelo Bureau de Premonições, o que aprendeu sobre a natureza da nossa possível existência como seres precognitivos e o que podemos aprender com a história do Dr. Barker, que, claro, morreu misteriosamente, como foi previsto por 2 de seus pacientes. O episódio de hoje foca em histórias surpreendentemente reais sobre habilidades precognitivas e previsões de tragédias futuras e até mesmo da morte. Break it down. Sam Knight, bem-vindo ao Breakdown. obrigado por me receber. Eu sou uma grande fã de tudo relacionado a New Yorker, então estou muito animada por poder conversar com você. Sinto como se você fosse uma celebridade para mim. Vou mostrar uma prova não revisada do The Premonitions Bureau, certo? Quando recebemos isso, eu fiquei tão animada, não só para ler, mas também pela oportunidade de conversar com você. E realmente agradeço por você ter vindo falar com a gente. É um verdadeiro prazer. Tem uma coisa com a qual eu quero começar. Ver padrões onde eles não existem é algo chamado apofenia. Encontrar significado onde não há nenhum é um sinal de loucura. Fazer conexões no que vemos, ouvimos ou sonhamos é, na verdade, como pensamos.
Encontrar um padrão que ninguém jamais encontrou é genialidade. Seu livro nos leva diretamente para o ventre dessa fera entre a loucura. E não só a genialidade, mas a possibilidade de que as pessoas possam ter habilidades de ver através do tempo de uma forma que não entendemos de maneira materialista. Fale sobre como você descobriu o Burô de Premonições. Escrevo para revistas, é o que faço. E isso foi há um tempo atrás, provavelmente faz uns 10 anos. E normalmente eu trabalho em tarefas que eu, gosto bastante, mas eu gosto de ter um projeto meio espinhoso, complicado, rolando em segundo plano, sabe como é? Que leva mais tempo e eu vou trabalhando aos poucos nele. E eu acabei de terminar uma dessas histórias. Então eu estava meio que procurando algo novo, acho que eu estava um pouco travado, e eu vi em algum lugar online uma chamada para contos. E eu trabalho com não ficção, mas pensei que talvez fosse bom para mim tentar escrever um conto. Então eu tive uma ideia para um conto. E a ideia para o conto era, essa é só a ideia. Ele teria a forma de uma carta, e a carta seria escrita por alguém que teve uma premonição, e ela teria uma espécie de conhecimento impossível, certo? Então a ideia era que alguém iria construir um grande incinerador ou alguma coisa industrial na periferia de uma cidade. E essa pessoa simplesmente sabia que algum componente muito específico, sobre o qual ela nunca poderia ter conhecimento, iria dar errado. E eu meio que tive essa ideia para um conto. E eu acho que, no fundo, como sou uma pessoa de não ficção, a minha resposta a isso foi ir à Biblioteca Britânica, onde faço muito do meu trabalho, e simplesmente pedir uma porção de livros sobre profecias e premonições. E então eu estava lá na biblioteca com aquela pilha enorme de livros, principalmente do final do século XIX, início do século XX, do movimento espiritualista da era vitoriana e dos primeiros 20 anos do século XX. Entre eles havia uma espécie de compêndio mais recente de coisas estranhas do século XX, e tinha uma descrição do Burô de Premonições. Não era muita coisa. Eram só alguns parágrafos, mas era chamado, o Burô Britânico de Premonições. Eu imediatamente me interessei por isso como ideia e como assunto. E comecei a puxar esse fio. Não é uma história conhecida, certo? Teve um momento ali por 1966, 1967, em que chegou a aparecer no noticiário da BBC, saiu nos jornais e causou certo impacto, mas não é uma história conhecida. E eu simplesmente comecei a investigar e a desvendar isso. Mas é meio que, não sei se vocês pensam sobre isso, mas o processo de onde vêm as ideias é bastante misterioso para mim. E eu meio que ainda não resolvi na minha cabeça porque tive essa ideia ou como a encontrei, mas foi assim que a encontrei. E se alguém estiver ouvindo e pensar premonições, cara, talvez eu meio que entenda o que isso significa só de ouvir essas palavras juntas. Como você explicaria isso para alguém que não conhece? Eu descrevo isso como uma tentativa de coletar os sonhos e pressentimentos do público britânico em larga escala e tentar detectar padrões nesse tipo de sonhos e avisos com o objetivo de alguma forma, evitar que desastres aconteçam. A ideia era que, por 18 meses, certo, existia um departamento que era liderado em grande parte por essa doutora Barker, certo? E havia outros psiquiatras. A ideia era, e se levássemos a sério aquilo que normalmente descartamos como delírios de loucura? E, em particular, pessoas que foram internadas pelo que hoje chamaríamos de esquizofrenia paranoide, colapso nervoso. A maioria das coisas que as pessoas preveem não se torna realidade. O que o departamento de premonições queria saber era quantas previsões realmente se concretizam. E o que isso realmente significa sobre a natureza, potencialmente, da mente humana ser capaz de acessar coisas que não estão nesta linha do tempo. Isso é o que é tão fascinante. Sim, e fazer isso de forma aberta. Eles perceberam que era possível criar esses livros que eu via na biblioteca, coleções impressionantes e assustadoras de premonições que se realizaram. Mas, o que acontece se você simplesmente fizer um experimento aberto e só mandar eles?
E a gente meio que conta no final do ano, no final de 18 meses, e vê quantos deles realmente aconteceram. Acho que foi a primeira ligação. Teve um acidente ligado ao carvão, certo? A tragédia de Aberfan. Sim. Descreva o que foi a tragédia e conte quais informações surgiram quando esses psiquiatras perguntaram: alguém pensou sobre isso antes de acontecer? Aberfan, o desastre que aconteceu lá em outubro de 1966, faz parte da memória pública britânica e, especialmente, da memória galesa. Ainda está presente. Como algo incrivelmente assustador que aconteceu, um verdadeiro pesadelo. E as pessoas ainda falam sobre isso, e isso meio que te agarra, te marca profundamente. País de Gales, grande região mineradora de carvão no Reino Unido, e por 100 anos enormes quantidades de carvão foram retiradas do solo. E eles simplesmente empilhavam os resíduos dessas coisas nas encostas das colinas. Parece até inacreditável olhando para trás, mas eles literalmente despejavam esse material no topo das encostas, ao redor das vilas onde as pessoas moravam. E eles não testavam o solo, nem o clima, nem pensavam em qual seria um lugar inteligente para colocar essas coisas. E um dia, em outubro de 1966, uma dessas pilhas de resíduos de carvão, que era, sabe, gigantesca, acho que continha resíduos de carvão suficientes para encher, por exemplo, a Catedral de São Paulo em Londres. Tipo, uma vez e meia, era um volume enorme de rejeitos bem finos e pedaços de carvão descartado que tinham sido atingidos pela chuva por semanas e semanas. De repente, tudo isso se desprendeu, desceu a montanha e enterrou uma escola, matando 116 crianças, além de 20 ou 30 pessoas da vila. E isso é como a imagem de um vulcão. Quando li sobre isso, imaginei Pompeia, sabe? Como se uma montanha de carvão estivesse basicamente invadindo essa vila, enterrando uma escola e matando todas essas pessoas. E são os filhos dos caras que extraíram o carvão, que estavam empilhando tudo na encosta e que vinham perguntando: temos certeza de que isso é uma boa ideia? John Barker, protagonista do livro, é psiquiatra em um hospital psiquiátrico a cerca de 160 quilômetros na fronteira entre Inglaterra e País de Gales. E ele, como todo mundo no país, ouve as reportagens sobre isso. E na manhã seguinte, isso acontece numa sexta-feira, ele corre para a vila e começa a conversar com as pessoas. E nas anotações desse encontro, ele meio que percebe que está um pouco deslocado. Quero dizer, é uma espécie de tragédia terrível em um lugar isolado, sabe? É uma vila operária de mineração que acabou de passar pelo pior dia que alguém já teve. De repente, imprensa nacional, família real, primeiro-ministro, todos aparecem, sabe? Estranhos não eram bem-vindos. E ele sabe que está em uma situação delicada. Mas ele é um personagem complicado e é justamente por isso que é interessante escrever sobre ele. Mas ele fica por perto e começa a conversar com as pessoas e começa a descobrir essas histórias, principalmente entre as crianças que não queriam ir para a escola naquele dia. E disseram para a mãe que tinham tido um sonho e que havia algo preto que veio sobre a escola. Ou elas desenharam uma imagem que, de forma estranha, retratava a cena que aconteceu, ou que elas meio que dormiram demais pela primeira vez na vida naquele dia. Elas foram mandadas às pressas rua abaixo para a escola e logo enterradas. E ele começou a coletar esses testemunhos. E, sabe, continua sendo uma pergunta impossível. Uma das pessoas incríveis que entrevistei para o livro foi Chuck Rappaport, fotógrafo americano da revista Life, que foi e meio que viveu em Aberfan por cerca de 3 meses após o acidente e tirou uma série de fotos realmente extraordinárias e marcantes. E ele disse que as pessoas na vila, de modo geral, se dividiam em 2 grupos. Havia as pessoas que diziam que isso sempre iria acontecer. Nós dissemos, avisamos a mina, isso é ridículo, quero dizer, o monte de rejeitos número 7, que foi o que deslizou montanha abaixo, estava em cima de um curso d'água. Tipo, estava no mapa. Sabe o que quero dizer? Não poderia ser mais óbvio. Então, você tinha metade da vila que pensava assim, isso era um desastre prestes a acontecer. A outra metade da vila dizia o que já conhecemos. Sem precedentes, aconteceu do nada. Ninguém previa que isso ocorreria.
Sabe, é uma resposta parecida com a que ouvimos em qualquer desastre, mas a vila meio que se dividiu nesses dois grupos. E, obviamente, sabe, muitas vezes as crianças simplesmente percebem a farsa. Elas sabiam, elas estavam brincando lá no Monte de Rejeitos, elas sabiam que aquilo deslizava quando chovia. Sabe o que quero dizer? Existem milhões de razões pelas quais você pode criar prognósticos muito racionais sobre esse desastre. Mas Barker fica intrigado com esses avisos, esse tipo de coisa, e ele é alguém que gostava de aparecer. E o trabalho dele já apareceu na imprensa britânica por um motivo ou outro. De Aberfan, ele liga para o editor de ciência do London Evening Standard, jornal importante na época com circulação de 750 mil exemplares em Londres, e pergunta: pode publicar uma matéria dizendo você teve uma premonição do desastre de Aberfan? E ele pensa que é algo bastante singular. Sabe, você pode ter sonhos ou pressentimentos ruins sobre vários tipos de desastres, mas a configuração específica de Aberfan é, sabe, bastante marcante. Então eles fizeram um apelo nacional pedindo premonições uma semana após o desastre. Você pode ver esse tipo de recorte em jornais dos anos 1960. É um lembrete impressionante de como essas ideias vão e vêm ao longo do tempo. E eles recebem algumas centenas de respostas. E é a concretude e o interesse dessas premonições que acabam levando à formação do próprio gabinete de premonições. Vou ler apenas algumas delas para que as pessoas tenham uma ideia. E também, Barker postulou a existência do que foi chamado de síndrome pré-desastre. Lembre-se também, e tenho certeza de que isso surgiu na sua pesquisa para o livro, e também quando pensamos sobre isso, esses são relatos cuja veracidade nós vamos confiar ou não. Mas, para o propósito da pesquisa dele, ele estava considerando os relatos das pessoas. 2 noites antes do desastre, um homem de 63 anos estava parado ao lado de uma máquina. Ele tenta comprar um livro em uma máquina onde coloca o dinheiro e o livro sai. Ele disse que olhou para cima e viu a palavra Aberfan escrita como se estivesse suspensa em letras brancas contra um fundo preto. Em Plymouth, na noite anterior ao deslizamento de carvão, essa mulher teve uma visão de uma avalanche de carvão descendo uma montanha. Isso foi na noite anterior. E ela disse que ao pé da montanha havia um garotinho parecendo apavorado de medo. Um homem em Kent estava convencido por dias antes do acidente de que haveria um desastre nacional na sexta-feira. Ele disse: isso me ocorreu com a mesma força com que ocorre o pensamento de que amanhã é o aniversário da sua esposa e você esqueceu. E tem mais. Há uma mulher que foi incomodada a semana toda por um cheiro, terroso e de decomposição, que ela reconheceu como o cheiro da morte. 1 hora antes do desastre, ela disse para o colega: você sente algum cheiro estranho? E ele disse que não. 15 minutos depois que a escola foi soterrada, ela se levantou de repente e ele também. Tem algo acontecendo com esse tipo de relato. E a pergunta é: quantas coincidências, você consegue contar antes de pensar que talvez tenha algo mais acontecendo? Barker é, para ser justo, o jornalista com quem ele está trabalhando nesse momento. Ambos meio que se jogam nesses relatos que estão chegando, sabe? Obviamente achando que eles só estão arranhando a superfície aqui. Se existisse uma síndrome pré-desastre, haveria muitos exemplos. Estamos apenas usando Aberfan como o primeiro. Se existe algum tipo de síndrome pré-desastre, a ideia, é assim que você descreveu, é que existem pessoas que são como sismógrafos humanos. Elas têm, em particular, não apenas emoções ou, você sabe, ideias cognitivas, mas também sensações físicas, somáticas, corporais antes de eventos importantes ou emocionais. Você disse que não é diferente de gêmeos que sentem a dor um do outro, mesmo a 160 quilômetros de distância. Essa ideia e, sabe, o motivo pelo qual estamos tão fascinadas por você e pelo Bureau de Premonições é: felizmente, conversamos o tempo todo com pessoas que têm experiências em que uma das coisas que elas descrevem após uma experiência de quase morte é a capacidade de atravessar o tempo de maneiras que normalmente não consideramos. E conversamos com pessoas que tiveram premonições específicas sobre quedas de avião, sobre desastres.
E sim, elas nem sempre estão certas, mas o que diriam é que talvez exista outra linha do tempo que ainda não acessamos e que elas estão acessando. O que você diria, com base na sua pesquisa e no seu entendimento, que pode estar acontecendo em relação a esse tipo de diferença de linha do tempo com a qual algumas pessoas podem estar sintonizadas? Então, eu não vou fugir disso, mas eu quero dizer algo que foi meio importante para mim. Na escrita e na reportagem dessa história, foi realmente importante lembrar disso. Tipo, quando isso estava acontecendo, quem era o Barker e o contexto em que ele estava trabalhando. Então, Barker era o vice-superintendente de um grande hospital com cerca de 1.000 pessoas com doenças mentais graves naquele lugar. Durante o século XIX, asilos psiquiátricos foram construídos em todos os condados da Inglaterra e as pessoas eram trancadas lá. As pessoas eram trancadas, sabe, por serem mudas ou por terem o que hoje reconheceríamos como deficiências intelectuais profundas. As pessoas simplesmente eram internadas. E ele trabalhava nesse hospital com 250 pacientes sob seus cuidados, basicamente pacientes externos em áreas rurais de Shropshire e do interior do país de Gales, basicamente com doenças mentais graves e não tratadas. Os primeiros medicamentos antipsicóticos começaram a ser distribuídos na Grã-Bretanha em 1955. Então, ele cresceu e se formou como psiquiatra em um contexto onde você é praticamente impotente. E ele estudou e se formou numa época de leucotomias e tratamentos horríveis para psicose e doenças mentais graves. E ele está à beira de um programa do governo para fechar esses hospitais psiquiátricos e tratar as pessoas na comunidade, à beira dos avanços farmacêuticos e à beira de curar as pessoas. E ele está vendo coisas incríveis todos os dias. Ele vê pessoas que não falavam há 40 anos voltarem a falar. Sabe o que quero dizer? Ele está vendo pessoas que não saíam há uma década saírem, interagirem com o mundo, conseguirem conversar e ver suas famílias. Então ele trabalha em um campo cheio de mudanças e possibilidades. E eu sempre tentava, quando estava escrevendo o livro, imaginá-lo, tipo, ele acabou de fazer as rondas no hospital. Eles acabaram de tirar as trancas das portas. Eles acabaram de remover as grades. Ele está tentando trazer bandas de jazz. Eles estão tentando abrir as janelas. Estão tentando dar um armário para cada um. Estão tentando acabar com o uso de uniformes. Sabe o que quero dizer? Esse é o trabalho árduo do tratamento de doenças mentais que ele está fazendo. Ele volta para a lista de premonições recebidas recentemente e não é a coisa mais estranha que ouviu nos últimos 10 minutos, entende? Ele é simplesmente aberto de uma forma que eu acho que é bem difícil de alcançar de novo. Sabe o que quero dizer? Esse tipo de atmosfera de mudança e possibilidade. Eu também devo dizer que o interesse clínico do Barker nesses casos, no começo, é a ideia de saber se é possível morrer de medo. Então, se alguém te diz que você vai morrer, isso torna mais provável que isso aconteça? E ele estava seguindo os passos de um cara chamado Walter Cannon, da Harvard Medical School, que estava estudando isso. Maldições e o tipo de reações do sistema adrenal. E tudo isso foi mais ou menos totalmente comprovado pela neurologia e pela ciência moderna, em termos da relação entre o que passa pela sua cabeça e as consequências fisiológicas disso. Nesse ponto, acho que Barker foi intuitivamente perspicaz e estava no caminho certo. Em vez do efeito placebo, é o efeito nocebo. E a fascinação de Barker com isso, quero dizer, ele era um homem muito, muito estranho, mas a fascinação dele era: se alguém te diz que você vai ficar doente, isso te deixa mais propenso a ficar doente. O que ocorreu na vida dele foi: se alguém diz que você vai morrer, você morre? Sim. Então esse foi o ponto de entrada dele, sabe? Nessas premonições e nesse tipo de sensação de meio que ter uma visão antecipada e enxergar as coisas, sabe? E ter, tipo, um conhecimento impossível ou ver as coisas antes que aconteçam para meio que voltar à sua pergunta inicial. Eu sinto que estou dividido entre pensar se isso é algo a que apenas um pequeno grupo de pessoas tem acesso ou isso é
sobre uma consciência compartilhada e como grupos de pessoas se relacionam entre si. Eu tentei meio que no livro, eu meio que escrevi uma pequena história resumida da profecia britânica e simplesmente adorei ler sobre isso, como nas ilhas ocidentais da Escócia, nos séculos XVI e XVII, onde a segunda vista e premonições eram totalmente rotineiras e absolutamente normais. Era simplesmente parte da vida em comunidade ver o que acontecia do outro lado da ilha. Se, por exemplo, um amigo seu fosse chutado pelo cavalo, você saberia que algo iria acontecer, iria lá ajudar. E era assim que a mente coletiva funcionava naquele lugar. E as pessoas perdiam essa habilidade ao sair da ilha e a recuperavam ao retornar. Na minha própria reflexão pessoal sobre essas questões, eu sou mais atraído por essas ideias do que pela ideia de escapar completamente do tempo, o que eu acho problemático. É problemático. E sabe, você fala sobre o William James, um dos fundadores da psicologia moderna. Ele disse que a mente consciente tem um presente específico, como se estivéssemos conscientes de algo e estivéssemos nessa linha do tempo, mas o inconsciente pode ter uma relação diferente com o tempo. Quero dizer, esse é um dos tipos de conversas científicas sobre isso, certo? Existe uma linha do tempo diferente, e se você não está presa a este corpo físico, certo? Se você não está presa a este presente consciente e material. Esse outro reino que a física quântica descreveria apenas como um campo, é só um campo, certo? Um campo de ondas de partículas ondulantes e em movimento, sabe? Então, essa onda tem uma relação com o tempo que é completamente diferente de tudo o que poderíamos imaginar. Quero dizer, isso, em teoria, explicaria pessoas com experiências de quase morte, por exemplo, que dizem que estão testemunhando coisas ou vendo coisas depois dessas experiências. Sabe, o que é essa habilidade e qual é a diferença entre isso e insanidade? E eu acho que essa é outra coisa que, sabe, você meio que aborda aqui, sabe, Jonathan e eu. Nós realmente vivemos nesse tipo de interseção entre ciência e espiritualidade. Sabemos que elas se sobrepõem. A questão é onde e qual é a nomenclatura em torno disso. Mas nós conversamos com pessoas que, de outra forma, levam uma vida muito normal, seja lá o que for. E um dia elas começam a ouvir vozes que as orientam a enviar mensagens para a humanidade. Elas não atendem a nenhum critério clínico para nenhum dos diagnósticos que conhecemos. Naquele livro grande, certo? Acho que já estamos no DSM-6. Elas não atendem a nenhum critério para esquizofrenia paranoide. Elas funcionam normalmente em todas as áreas. Elas não se enquadram em nada que, em gerações anteriores, as pessoas seriam internadas. Então, a nossa pergunta é: será que existe algum outro diagnóstico certo no qual Barker estava focando e que simplesmente não sabíamos? Ou é possível que exista uma sensibilidade, e na nossa cultura, certo? Nós damos esse nome e nós os colocamos aqui, mas 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, essas pessoas seriam xamãs? Seriam profetas? Eu não sei. Então, uma das frases que meio que vem na minha cabeça quando você diz isso é o dramaturgo, um dramaturgo britânico chamado J.B. Priestley, que escreveu uma espécie de série de peças nos anos 1930 que brincam com o tempo. Uma se chama Time and the Conways, outra se chama An Inspector Calls, e todas elas questionam sequências e como o tempo funciona. E ele, obviamente, foi influenciado pela física quântica e todas as coisas que você mencionou. E ele escreveu esse livro no início dos anos 1960, chamado Man and Time. E ele escreveu uma frase interessante, onde ele disse que estamos vivendo na versão mais empobrecida do tempo que já tivemos. Sabe, as pessoas no passado tinham uma compreensão intuitiva melhor do que era essa coisa e de como ela era variada. E a interpretação materialista estrita é tão pobre em comparação, como ele descreveu. Ele comparou isso a uma corda. Ele disse algo como: sabemos que isso não funciona no nível subatômico e sabemos que não funciona no nível planetário. Estamos como se desfazendo nas duas pontas e vivendo no meio. Você me diz que funciona aqui nessa questão. Pessoas tendo experiências, mas nenhum outro tipo de transtorno clínico ou qualquer outro rótulo que você queira dar. Uma das coisas que eu realmente queria fazer no livro era escrever sobre o escritório de premonições.
como eu escreveria sobre qualquer outra coisa. Me ocorreu que esse tipo de reportagem sobre o oculto ou sobrenatural ou experimentos dessa natureza são apenas... Muitas vezes, na descrição deles, há uma espécie de enquadramento tácito de que isso é ou uma farsa, ou é tão real que é a coisa mais real que você já ouviu. Sabe o que quero dizer? E isso vem com uma agenda. E como eu sou um jornalista de revista, eu sou um repórter. Eu só queria escrever isso como uma espécie de história social. E enquanto eu estava fazendo esse tipo de reportagem, sabe, eu frequentemente pensava sobre a forma como escrevemos sobre as grandes religiões ou outros tipos de aspectos inexplicáveis de como interagimos com a realidade ou coisas além da realidade. E nós tratamos isso com um certo tipo de dignidade que respeita as experiências das pessoas que vivenciam essas coisas. E isso geralmente não acontece com esse tipo de escrita e reportagem. E eu acho que Barker, problemático e questionável como ele era de várias maneiras, era um bom médico. Sim. E é impressionante ver as pessoas enviando suas premonições, simplesmente felizes por ter alguém para quem enviá-las e ter um espaço para isso. Bem, acho que esse é realmente um ponto muito importante. E é algo que toca mais nos componentes sociológicos dessas conversas que, você sabe, Jonathan e eu estamos inseridos como podcasters no século XXI, certo? O que merece ser falado, do que as pessoas têm medo de ouvir. E especialmente a partir da perspectiva materialista, o que parece tão indescritível e impossível que fazemos de tudo para ridicularizar e afastar o que é a coisa menos científica a se fazer. Quero dar outro grande exemplo, e esse é realmente especial. Alan Hensher foi um dos videntes ligados à tragédia do carvão de Aberfan. Na primavera de 1967, ele ligou novamente para o Dr. Barker. E ele disse: "Eu vi um acidente de avião que vai acontecer sobre as montanhas. O que me chama a atenção é que as premonições de Hensher começaram após ele sofrer uma lesão na cabeça em um acidente de carro quando ele tinha 20 e poucos anos. Então, eu fico muito interessada em uma lesão cerebral traumática que leva a experiências paranormais e habilidades psíquicas. Não porque eu ache que isso prova, vamos encontrar a região do cérebro que te deixa louca, mas mais porque, quando uma parte do cérebro é danificada, o que mais pode se abrir? Pelo que sabemos, o que foi danificado ou comprometido era um componente inibitório, e agora a verdade, seja lá o que for a verdade, certo, pode ser liberada. Ele disse que há 123 pessoas. Eu estou arrepiada agora antes mesmo de terminar a frase. Há 123 pessoas, possivelmente 124. Ele estava contando isso para a doutora Barker, que fez anotações durante a ligação. Era 6 da manhã do dia 21 de março. 30 dias depois, pessoal, uma aeronave de passageiros com 130 pessoas tentou pousar em Chipre com mau tempo. 124 pessoas morreram. Vou dizer que mais 2 pessoas morreram depois. Eu estaria sendo injusta com Sam se não mencionasse isso. No entanto, esse cara, Hensher, estava passando por algo não uma vez, nem 2, mas muitas vezes, que na minha opinião nem precisa ser perfeito, mesmo que ele tenha errado por 10 pessoas, mesmo que ele tenha errado com todos e tudo que disse fosse só um avião. Para mim, isso já é suficiente para pensar sobre o que estava acontecendo com Alan Hensher. Não, e ele é essa figura infeliz e estressada no livro porque essas premonições são acompanhadas de dor. Elas vêm acompanhadas de fortes dores de cabeça e estresse, e ele quer que isso termine. E então, quando o evento acontece, esse sentimento desaparece, e ele obviamente sente uma mistura de culpa e alívio quando isso acontece. Há 2 minutos, ao dizer que Barker era um bom médico, afirmei que ele foi um mau médico no caso de Hensher, porque ele está tão empolgado com o que acontece lá que instiga e provoca Hensher, deixando isso claro. Outras pessoas também fazem boas previsões. E ele não respeita o que Hensher está passando quando ele está tendo essas experiências. Hensher também teve uma forte dor de cabeça 1 hora depois de um grave acidente de trem em 1967, do qual ele não sabia que tinha acontecido.
E aqui também entra a senhorita Middleton, outra preditora surpreendentemente precisa e bastante consistente que estava envolvida com o Dr. Barker. Você pode nos contar um pouco sobre como ela era e quais foram as experiências dela? Estou muito feliz por poder falar sobre a senhorita Middleton. Ahm, Ela era professora de música no norte de Londres e nasceu nos Estados Unidos, filha de pais ingleses. E eles voltaram para o Reino Unido durante a Depressão, em 1933. E a família dela, por parte de pai, tinha sido bastante próspera, e ele meio que fugiu com a namorada Anne de Paris e acabou sendo meio que deserdado pela família. Então eles meio que estavam perdendo o status social, indo para a região suburbana de Londres nos anos 1930. E a senhorita Middleton, ela tinha sido uma espécie de dançarina mirim, uma artista mirim em Boston. E foi forçada a se contentar com uma vida bastante anônima como professora de música e dança, na sala da frente da casa dos pais dela, em Edmonton, no norte de Londres. Mas ela fazia isso com muita energia, muito estilo, e tentava se apresentar como uma figura glamurosa. E ela teve premonições ao longo da vida. Ela as teve quando era criança. Ela teve aulas com um professor de piano e estava convencida de que ele não estava bem, insistindo muito para que seus pais entrassem em contato com ele. E acabou que ele havia cometido suicídio. E foi assim que a família ficou sabendo. Ela disse que era como saber a resposta em um teste de soletração. Ela simplesmente via palavras, via números, via coisas antes de acontecerem. E ela nunca trabalhou como vidente. Ela nunca praticou. Ela nunca ganhou dinheiro com isso. Ela nunca foi explorada. E ela, assim como Hensher, também sentiu sensações físicas na manhã do desastre de Aberfan. Ela sentiu uma espécie de sufocamento que foi testemunhado por seu inquilino, descrito de forma eufemística. E então ela se tornou, de certa forma, uma das correspondentes entusiasmadas de Barker. E eu acabei encontrando o nome da senhorita Middleton e procurei o testamento dela, o que você pode fazer no Reino Unido, e vi quem era o executor do testamento dela. Ela não tinha filhos. E era uma de suas alunas que costumava estudar música com ela. Às vezes, como repórter, você passa por isso. Você liga para alguém do nada, não tem como a pessoa saber. Sabe o que quero dizer? Eu ligo para essa mulher maravilhosa, Christine Williams, e é literalmente como se ela estivesse esperando essa ligação há 20 anos. Ela simplesmente disse: "Ah, sim, oi, aqui estamos, aqui estamos." Então, a senhorita Middleton morreu em 1999 e a casa dela estava uma bagunça. Ela tinha tipo 14 gatos. O lugar não estava nada bem. Christine, uma mulher adorável que morava logo ali, virando a esquina, passou um ano limpando a casa. Mas sempre que ela encontrava algo que achava meio significativo, ela simplesmente colocava em uma caixa e guardava, e ela ficou com essa caixa no sótão por uns 20 anos. Mas ela estava tão calma. Ela disse algo como: "Eu sabia, sabe, eu sabia que um dia alguém viria escrever sobre a senhorita Middleton, porque ela era uma dessas pessoas." Durante a reportagem, nos conhecemos um pouco. Enquanto montava o livro, uma foto sumia e ela dizia: "Não se preocupe, a senhorita Middleton cuida disso." E sempre aparecia. Ela tinha esse tipo de conexão com a senhorita Middleton. Era como se fosse um aspecto muito bonito da reportagem. Já passei por isso em outras histórias, onde, se você está escrevendo sobre uma dimensão muito específica de uma pessoa, acho que é muito importante escrever sobre ela de forma completa. Sabe o que quero dizer? E tentar dar uma ideia deles como pessoa antes de apresentar eles como alguém que possa ter esses níveis de percepção ou algo assim. Não sei. Acho que essa também era a forma como a doutora Barker, sabe, escolhia ver as pessoas, porque acho que essa é uma das complexidades aqui. Se você, como médico ou como jornalista, está vivenciando coisas fenomenais, impossíveis, como você constrói um quadro maior, que na verdade acho que fornece muito mais contexto para entender essa pessoa. Eu não sei. Ela é simplesmente a definição de uma típica louca dos gatos, mas ao mesmo tempo também não era isso. Sabe o que quero dizer? E é assim que ela teria sido retratada. Enfim, essa era a senhorita Middleton. E você se refere ao acidente de trem de Charing Cross,
que para mim, sabe, talvez eu tenha feito isso para me proteger, mas meio que para evitar as implicações que desafiam a gravidade de tudo isso. Acho que minha posição como escritor dessa história tem sido tentar descrever com precisão como era fazer parte de um grupo de pessoas que realmente acreditou por um momento que podia ver o futuro. E eu tentei escrever sobre o Bureau de Premonições um pouco como se fosse uma ilha nas ilhas ocidentais da Escócia no século XVII. Era uma comunidade de pessoas que estava descobrindo algo. E vamos apenas descrever as circunstâncias disso, de como isso aconteceu e meio que deixar por isso mesmo. Então talvez isso seja só uma forma de eu proteger minha mente de até onde algumas dessas coisas podem me levar. Mas aquele acidente de trem em Charing Cross, para mim, é o mais inexplicável de todo o livro. Eu não sei como você senta na sua cozinha numa manhã de quarta-feira e escreve num pedaço de papel que vai acontecer um acidente de trem e que vai envolver Charing Cross. E você coloca isso no correio numa quarta-feira e acontece numa noite de domingo. Para mim é aquela que eu simplesmente não consigo entender. E com Hampshire, que está de plantão porque ele é telefonista nos Correios, o trem descarrila às 9h15 e ele está simplesmente em agonia às 9h15 na enfermaria lá dos Correios. Essa aqui é difícil para mim. Todo mundo precisa de diferentes níveis de convencimento, né? E para outras pessoas, elas não precisavam daquele para dizer: eu sei que você pode cortar o tempo como um bolo de 7 camadas, né? Para Sam, isso foi necessário. Para outros, isso não é suficiente. Assim como existe unidade no universo, né? Existe uma só gravidade. Existe, sabe, uma regra para as coisas. Nós não criamos realidades diferentes. O que quer que esteja acontecendo com aquele acidente, eu acredito que pode acontecer potencialmente com qualquer um desses outros exemplos. É a mesma coisa. Sim. Uma das visões mais poderosas que a senhorita Middleton teve foi especificamente sobre a morte do Dr. Barker. E isso é um acontecimento muito estranho, muito assustador. E isso recebe a devida atenção na discussão sobre o nocebo. Qual é a influência da informação negativa? E nós conversamos com o Dr. Amir Haas sobre o poder da mente, sobre placebo e também sobre nocebo. Mas há pesquisas mais recentes do laboratório da doutora Ellen Langer. Ellen Langer descobriu que, ao dizer às pessoas que têm diabetes, seus corpos agem como se realmente tivessem. Não afirmo que essa seja exatamente sua pesquisa. Digo que isso se enquadra nessa categoria mais ampla. Se você disser às pessoas que elas estão velhas e que seus corpos vão se deteriorar, os corpos delas envelhecem e se deterioram. E existe um poder tremendo da mente de conseguir modular processos fisiológicos, propriedades imunológicas, coisas que antes não achávamos que a mente teria controle dessa forma. Então, quando pensamos em algo assim, e especialmente na fascinação do Dr. Barker com a ideia de é possível morrer de medo, ou, como Jonathan e eu estávamos conversando sobre isso, é possível literalmente morrer de susto? Quando eu penso sobre isso, e o exemplo que você mencionou é que, enquanto tivermos esperança, lutamos para continuar sobrevivendo. Existem experimentos famosos com ratos que você citou e comprovam isso. E sabe, pense em qualquer relacionamento em que você esteve e queria que terminasse. Se houver qualquer esperança, você simplesmente continua, não é? O desconhecido costuma ser inadmissível e não é aceito, mesmo com evidências contundentes. Por gerações, acreditava-se que a Terra era plana, e quem discordava era duramente criticado, certo? Nosso paradigma está sempre passando por mudanças constantes. Quero dizer, Dr. Barker não morreu da maneira que a senhorita Middleton disse que ele morreria, mas foi uma morte estranha. E havia muitos casos que ele achava fascinantes de pessoas que morreram em cirurgias de rotina na idade em que lhes disseram que morreriam. O que pode estar acontecendo aqui? E o que você descobriu? Então, como eu disse, Barker estava em Aberfan originalmente porque ele estava interessado em reportagens sobre um garoto que escapou da escola, mas morreu de susto, morreu de medo. Então, Aberfan aconteceu em 1966, mas em 1963, como você mencionou.
Houve um caso relatado no British Medical Journal de uma mulher que foi internada para uma operação ginecológica de rotina em um pequeno hospital em Labrador, no Canadá. A cirurgia correu bem, tudo estava certo. E então, 1 hora depois, ela teve uma hemorragia adrenal e acabou falecendo. E os médicos ficaram, sabe, totalmente perplexos. Ela contou a uma enfermeira aos 43 anos que quando criança uma vidente lhe dissera que morreria nessa idade. Isso ocorreu 1 semana após seu aniversário. Ela era, acho que mãe de 5 filhos, vivia uma vida difícil no interior de Labrador na época, fisicamente saudável, fisicamente bem, mas foi tomada pelo medo e morreu. E os médicos escreveram sobre isso no British Medical Journal e apenas perguntaram se mais alguém tinha relatos parecidos. E Barker, sabe, pesquisador faminto e ávido que era, percebeu isso e meio que assumiu o caso e saiu por aí, meio que coletando relatos sobre isso. E escreveu um livro chamado Scared to Death, reunindo esses relatos com o trabalho de Walter Cannon. E meio que qual era o estado do conhecimento na época sobre a base fisiológica e neurológica dessas coisas. Henshaw liga para ele no meio da noite e diz: tenho uma previsão. E Barker responde: ok, qual é? Deixe-me pegar um papel para anotar. Sabe, é outro avião? E ele diz: não, é você. E quando ele pensa em Barker, ele só vê escuridão. Ele o imagina cercado por uma espécie de escuridão e acha que algo vai acontecer com ele. Ele pergunta se há encanamento de gás em casa. Ele responde que não, pois mora no interior. Depois pergunta a cor do carro e ele diz ser verde escuro. Ele diz: não estou me sentindo bem com isso. E Barker, na manhã seguinte, ele escreve um memorando. E, sabe, esse é o tipo de memorando que eu encontrei, tipo, em um envelope na biblioteca da Universidade de Cambridge. E diz, sabe, Henshaw estava certo sobre Aberfan. Ele estava certo sobre o acidente de avião, tipo... Ele está certo sobre mim? É um tipo de documento extraordinário, porque se você, como eu, está pesquisando essa história cerca de 50, 60 anos depois, eu não tinha certeza se ele era um tipo de intelectual britânico do meio do século, todo reservado, observando tudo isso com certa indiferença e uma curiosidade objetiva. Mas não, ele estava totalmente envolvido emocionalmente nisso. E você pode perceber neste documento ambos seu medo e sua enorme curiosidade. Bem, a primeira coisa em que pensei também foi: se isso fosse um roteiro, será que estavam tentando matá-lo? Quer dizer, se você tem esse poder de ver certas coisas e também não sabemos realmente a natureza do que pode estar te afetando. Se você coloca essa ideia na cabeça de alguém, sabe, eu fico pensando, se ele não fosse o médico, teria sido outra pessoa? Ou isso era para a pessoa mais próxima deles? Não estou dizendo que haja algo sinistro nisso, nem estou tentando transformar isso numa história sombria. No entanto, estamos lidando com pessoas cuja verdadeira natureza do que estão vivenciando nós realmente não entendemos. E parte de mim pensava, será que eles só estavam brincando com ele? E então ele morreu. Sabe, então ele viveu com esse aviso por um tempo. Então isso meio que acontece na primavera de 1967. E então, perto do final do ano, o acidente de trem de Charing Cross acontece, e isso recebe muita publicidade. E Barker publica seu livro Scared to Death. E devo dizer que ele está fazendo isso meio que contra as objeções de todos no hospital dele e também do Conselho Regional de Saúde. E todo mundo está dizendo a ele que está cometendo um erro terrível. Todos dizem que é vergonhoso, e ele continua seguindo em frente. Há um certo nível de disposição para correr riscos e uma espécie de imprudência Que é característico de todo grande gênio. Ele força a barra enquanto Henshaw o assiste na TV e escreve para ele de novo. Vi você na TV, há uma certa escuridão ao seu redor, não me sinto bem com isso. E então, Barker, porque nós podemos questionar o julgamento dele, sabe? Escreve para Middleton e diz, você acha que eu vou morrer? E Middleton responde, bem, até você mencionar isso, eu realmente não tinha pensado nisso. Mas na verdade, e então ela começa a ter esses sonhos com a mãe dela.
E quando ela diz que a mãe dela a visita em um sonho, isso normalmente simboliza uma morte. E ela está de férias com a mãe. E então, tipo, Barker está entrando nesse carro com a mãe dela e indo embora. Ela está tendo esses sonhos bem sombrios sobre Barker. Então ele está recebendo essa intensificação dos avisos na primavera de 1968. A coisa que nós não falamos ainda é que depois acontece esse tipo de desastre indescritível no próprio hospital de Barker. Ok, devemos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso agora. Certo, então isso é 1968 na Beach Ward. Sim. E foi um incêndio terrível. E eu acredito que 24 pessoas morreram. E é o seguinte: se um monte de pessoas que dizem ser precognitivas te avisam que vai haver um incêndio, o que você faz se trabalha nesse hospital? E Hensher descreveu isso quando lhe perguntaram como é ter esse tipo de informação. Ele disse: temos que passar pelo tormento de saber que não importa o que digamos, não importa quanto tempo rezemos. Que quando recebemos, temos o problema de decidir se devemos contar o que recebemos. Porque se não contarmos e acontecer, não vão acreditar em nós. Assim, sofremos igualmente ao saber que fazemos algo que poderia ser útil ao público. Ele afirmou que isso gera um estresse mental ainda maior no sistema nervoso por você estar sempre nesse dilema. Se eu falar algo, vão achar que sou louca. Se eu não disser nada e acontecer, eu poderia ter evitado. Se eu disser algo e não acontecer, estou ferrada do mesmo jeito. Então tinha gente que perguntava: alguém sente cheiro de fumaça? E as enfermeiras respondiam: não, você só está louca. E as pessoas diziam: vai ter um incêndio, vai ter um incêndio. E elas só respondiam: não, teve um incêndio. Sabe, de certa forma isso meio que volta para Aberfan e eu diria para muitos tipos de desastres terríveis. Quando você, de certa forma, lê a investigação, quando lê o relato de quem meio que mapeou tudo isso, é simplesmente inevitável, certo? Quero dizer, esse hospital e essa era a única ala feminina trancada. Então as pessoas ainda estavam em celas vitorianas, celas com portas de estábulo, com a parte de cima que abre e a de baixo fixa, é simplesmente incrível. Ironicamente, essas mulheres sobreviveram porque as portas as protegeram da fumaça, mas era o último canto trancado do hospital. Eles tinham um novo sistema de alarme de incêndio, mas ninguém sabia como usá-lo. Não havia tido um simulado de incêndio em 4 anos. Eles tinham um sistema telefônico incrivelmente complicado que nem permitia ligar para o corpo de bombeiros. Você tinha que ligar para outra pessoa e acordá-la em casa, e ela é que ligava para os bombeiros. É simplesmente, é horrivelmente óbvio que isso vai acontecer. E como você disse, mesmo durante o ocorrido, pacientes descem as escadas avisando: nosso quarto está pegando fogo. E ainda assim são mandados voltar para a cama. É simplesmente... a gente não precisa de habilidades precognitivas nesse ponto. Mas eu acho que para Barker isso é constrangedor. É constrangedor em todos os níveis. Ele já está sentindo que está extrapolando limites com sua pesquisa. Ele claramente acha que falharam com esses pacientes. Ele passou o último ano e meio tentando mandar pacientes idosos, em geral manejáveis, de volta para suas famílias e achando incrivelmente difícil dar alta para as pessoas do hospital. Sabe, é uma espécie de crise institucional que se sobrepõe à própria trajetória pessoal e profissional dele, que obviamente é um verdadeiro ato de equilíbrio. Além disso, sabe, a cada 2 meses alguém diz para ele que ele vai morrer. É um crescendo de tensão nesse momento da vida dele. Ontem eu tive uma sensação estranha no estômago. Sobre a entrevista, não se preocupe, Sam, vai ficar bem, não. Eu tive uma sensação estranha no estômago. Sabe, podia ser gases, podia ser indigestão, mas com certeza era uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Não era algo que eu já tivesse associado. E eu nem contei isso pro Jonathan. Liguei pra minha mãe porque tive esse pensamento maluco no fundo da minha cabeça. Que da mesma forma que ela era conectada à mãe dela, de um jeito que às vezes ela sentia fisicamente quando algo estava errado com a minha avó e ela acertava. Eu pensei, e se esse sentimento está tentando me dizer algo sobre a minha mãe ou sobre alguém com quem eu tenho esse tipo de ligação?
Então eu não falei isso pra minha mãe, Deus a abençoe, porque você sabe, ela já tem uma certa idade, mas eu literalmente liguei e falei oi. E eu meio que esperava que ela dissesse: estou no hospital, mas não foi isso que ela disse. Ela disse: voltei de uma caminhada, comi um bagel, fiz algumas coisas, falei com minha amiga e vou ver Grease no domingo. Só isso. Então, o que eu pensei comigo mesma foi: ou eu estou louca de achar que isso pode ser uma associação. Eu estou certa em outra linha do tempo que ainda não aconteceu. Você comeu muito glúten na Grécia, e isso é horrível, e fez mal ao seu estômago. Não, mas também me ocorreu enquanto eu me preparava para falar sobre esse livro que queremos saber das coisas com uma certeza tremenda. Eu quero saber que toda vez que eu tenho uma intuição ou um sentimento que isso está certo, esse é o único tipo de informação com que muitos se sentem confortáveis. O desconforto que você menciona está nesses lugares intermediários onde a maioria de nós vive. É aí que a maioria de nós vive. Mesmo as pessoas que estão imaginando Elizabeth Krohn, que foi atingida por um raio, viram o acidente de Sully Sullenberger. Ela viu um avião de cabeça para baixo na água e marcou o horário, certo? Por quê? Por que ver um avião de cabeça para baixo na água? É uma ideia bem específica. Isso não quer dizer que ela esteja sempre certa. Significa que existe uma possibilidade em que muitos de nós acreditamos que há precisão. Gostaria de saber o que mudou para você ao trabalhar neste livro, comparando suas crenças iniciais com as que tinha ao concluir a pesquisa. Acho que duas coisas mudaram pra mim. Acho que a primeira coisa que mudou pra mim, e eu meio que já sabia disso, é de uma forma meio vaga, mas não de uma forma específica, foi o quanto estava enraizado profecias, premonições e ideias de consciência compartilhada estavam presentes na Grã-Bretanha em que eu vivo. Sabe o que quero dizer? Na minha cultura. Sabe o que quero dizer? Você mencionou xamãs ou curandeiros ou algo assim. É fácil exotizar isso. Sabe o que quero dizer? E dizer que isso acontece em outras culturas ou em outras formas de pensar. Mas isso acontece na minha forma de pensar. E esse processo de fazer a pesquisa e montar uma espécie de linha do tempo, que você sabe, você obviamente vê esse tipo de coisa, esse auge do espiritismo e esse contato com os mortos na época da Primeira Guerra Mundial e nos anos 1920, períodos dramáticos de mudança tecnológica e crise social no Reino Unido. Isso volta a ocorrer nos anos 60, quando existia o Bureau das Premonições. É discutível, vivemos algo parecido atualmente. Sabe, para mim, só de fazer o trabalho já me deu mais conhecimento e certeza de como isso é só um tipo de fio condutor na nossa cultura. Eu escrevo no livro sobre pessoas durante a Blitz em Londres. Sabe, tantas pessoas em Londres durante a Blitz acreditavam no sobrenatural quanto nas ideias cristãs de céu ou morte. Sabe o que quero dizer? Isso está só em nossas mentes. Acho que ao fazer esse tipo de reportagem ou conversar sobre seu trabalho, isso aparece. E sim, isso é meio anedótico, mas eu também acho que é mais do que isso. É só ver quantas famílias têm uma história como essa. E elas são as mais pé no chão, pragmáticas, como pessoas incrédulas. E elas convivem com uma história dessas na família. Tipo, na minha família isso aconteceu 2 gerações atrás. Sabe, minha avó, que era uma espécie de refugiada da China e da Rússia, foi visitada pela mãe dela quando estava morrendo, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Ou então, contando para um amigo: estou escrevendo um livro sobre isso. Na verdade, não sei lidar com isso porque, uma vez, no avião com meu pai, enquanto esperávamos decolar para as férias, a mãe dele, já falecida, apareceu andando pelo corredor. Ele ficou tipo... Ok, espera, Sam, espera. Sabe, você pensa, todas essas famílias simplesmente guardam esses segredos dentro delas. Sabe o que quero dizer? Isso não é um nó inexplicável. E elas simplesmente seguem com suas vidas diárias. E isso vai acontecendo com o tempo, e com o tempo, e com o tempo. Então algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Nós não sabemos, a menos que siga uma fórmula e tenha uma equação junto, nós não sabemos o que fazer com isso. Então a gente deixa isso de lado. Então eu moro na Inglaterra, como você pode perceber.
E quando eu estava escrevendo o livro, eu fiz alguns eventos, participei de podcasts e coisas assim. E eu estava me mudando de casa e você recebe um e-mail dizendo: "Ah, você pode dar essa entrevista?" E eu respondo: "Sim, claro, tudo bem." Eu estava realmente muito, muito ocupado. E estava rolando uma onda de calor aqui, o que é incomum, e eu estava desempacotando caixas no porão da nossa casa. Isso foi por volta das 19h no Reino Unido. Eu não estava concentrado, cercado por caixas, quando meu telefone tocou e pensei: esqueci de fazer isso. E eu atendo o telefone e é da Austrália. E eu digo: oi, oi. E eles falam: você está pronto para ir para a entrevista? E eu: sim, claro. Você pode só me lembrar do que se trata mesmo? Isso é uma coisa gravada ou ao vivo? E ele diz: não, isso é ao vivo. Vamos entrar no ar. Falei: ok, ótimo. É uma entrevista? Ele respondeu: não, é um programa de ligações comigo. Perguntei: que horas são na Austrália? Ele respondeu: 4 da manhã. Pensei: ótimo, vamos entrar ao vivo num programa de rádio australiano às 4 da manhã. E puta merda, as ligações às 4 horas da manhã na rádio australiana sobre experiências de premonição envolvendo familiares. Tipo, caramba, era simplesmente inacreditável. E era assim, e eles estavam filtrando as ligações, mas The- the- pessoas ligavam para contar histórias. Uma mulher contou que trabalhava em um pequeno escritório do governo e teve um sonho muito vívido. O chefe dela morreu em um acidente de avião pequeno. Ela não gostava dele e, indo trabalhar, não sabia o que fazer. Tipo, uma situação de RH, e aí, sabe, o chefe morre em um acidente de avião pequeno, tipo, 3 dias depois. Sabe o que quero dizer? Ela convive com isso desde então, sabe? As pessoas, obviamente. O mais comum que relatam é, sabe, um familiar morrendo a centenas, milhares de quilômetros de distância e você simplesmente sabe. Uma descrição incrivelmente vívida de uma mulher que está saindo para um encontro com o marido, desesperada para ir, estava realmente ansiosa por isso. E simplesmente não conseguia sair, chorando muito, simplesmente não conseguia sair de casa. E simplesmente, sabe, e era porque, sabe, o irmão dela tinha morrido lá nas Filipinas, ou em algum lugar, a centenas de quilômetros de distância naquele momento. Você sabe como são essas coisas. Eu passei mais ou menos 1 hora no telefone com pessoas ligando, como eu disse, na hora das bruxas na Austrália, contando essas histórias da forma mais natural que você pode imaginar, e enfim. Então essas são as coisas que meio que me mudaram. Elas são simplesmente, sabe, informações inquestionáveis, de certa forma. Fico curioso sobre a sua perspectiva em relação às pessoas que contam essas histórias. Elas não estão buscando validação de que aquilo foi real, é a experiência delas, o que elas realmente querem é reconhecimento, certo? Elas buscam compartilhar e saber que outras também passam por isso para não se sentirem sozinhas. Qual a sua experiência com elas? Desde que escreveu o livro, sabe, eu recebo e-mails de pessoas. E muitas vezes os sentimentos que eu sinto que estou captando são versões menos intensas do sentimento de Alan Hensher, que é: isso não faz de você responsável. Sabe o que quero dizer? As pessoas se sentem muito culpadas e sobrecarregadas com essa informação porque não sabem o que fazer com ela, porque não vão acreditar nelas. Elas sentem como se tivessem o dever de fazer algo com isso e mesmo assim não há onde colocar essa informação. Então eu costumo responder para as pessoas ou simplesmente dizer: você tem permissão para simplesmente deixar isso para lá. Aliás, tipo, você não precisa fazer nada com isso porque não é sua responsabilidade resolver isso. Tipo, isso é comum. Então, quando você diz que eles estão buscando validação, eu não acho que eles estejam buscando validação. Eles estão procurando muitas vezes por alívio ou procurando um lugar para para se sentirem mais leves. O que penso é que você imagina rituais religiosos estabelecidos onde há espaço para isso acontecer. Sabe, você tem permissão para sentar em uma cabine no canto da igreja e contar suas coisas estranhas para o padre, e isso simplesmente vai embora. Sabe, como seres humanos, essas experiências, nós temos lugares para isso. Vou voltar, me perdoe, antes do cristianismo ou do catolicismo. Sabe, a profecia do Antigo Testamento, que quando me ensinaram essas coisas, ninguém nunca incluiu a informação mais importante sobre profecia no Antigo Testamento. Eram visões, eram sonhos. Ou seja, eu imaginava, tipo, quem são esses lunáticos delirantes andando por aí? E ainda dá pra dizer que são lunáticos delirantes.
Mas a ideia de que havia um grupo de pessoas que tinha sonhos tão poderosos que alguém pensou em registrá-los, sabe? E chamar isso de profecia. Isso é muito interessante para mim. E isso mostra uma conexão histórica que temos com as experiências que as pessoas têm em relação a uma linha do tempo que não é a que estamos vivendo, na qual de alguma forma elas estão projetando. E era sempre assim. Morte e destruição estão chegando. Sabe, nada muito surpreendente. O que, para certas comunidades, não precisa ser uma pessoa precognitiva para perceber. Acho que vão tentar te matar de novo. Eles vão vir atrás de você. Tipo, isso vai acontecer. Mas até essa ideia de que havia um debate cultural sobre isso. Esses são profetas que estão recebendo algo, sim, divino, mas eu não sei quem pode dizer qual é a definição de divino, né? É algo de fora deste reino que eu posso acessar. Algo que a doutora Barker organizou em 1965 no Hotel Charing Cross. Ele reuniu um grupo de pessoas para tentar ver se conseguia entender. De uma perspectiva mais, você sabe, quantitativa no que está acontecendo. Pessoas que afirmam conhecer o futuro, videntes, astrólogos, cartomantes. Ele reuniu todos eles para ver se conseguia encontrar padrões, obter informações. Uma das coisas que ele perguntou foi: eu posso aprender a fazer isso? E um deles disse: é tarde demais. E, sabe, há pessoas com quem conversamos que definitivamente têm acesso a reinos que eu não entendo e que não consigo explicar. Mas uma das coisas que muitos dizem é que todos nós temos a capacidade de acessar isso. E com isso você poderia dizer: os registros akáshicos são algo que há milhares de anos tradições dizem que existe um campo de consciência. E se você acessar esse lugar, e muitas pessoas chegam lá através da meditação, outras chegam por experiências transcendentes, psilocibina e coisas assim, você pode acessar essas informações de uma forma que elas simplesmente existem por aí. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de habilidade? Você acha que todos nós temos essa capacidade e só não estamos acessando-a? Isso é algo reservado para poucos ou está em algum lugar no meio termo? Barker reúne esses videntes e pergunta para eles. Ele está fazendo a pesquisa dele em Scared to Death e ele diz, e ele pergunta para eles: no seu código de conduta como quiromante, você conta para alguém se acha que a pessoa vai morrer? E eles têm respostas diferentes para isso. E isso era precioso para mim porque o áudio dessas entrevistas meio que sobreviveu. Então eu consegui meio que ouvir o Barker fazendo suas perguntas. E tem uma conversa muito comovente com essa vidente irlandesa, onde o Barker pergunta: sabe, e quanto a mim? Eu tenho esse dom, eu posso me envolver? E a vidente diz: sabe como você disse, não, você chegou tarde demais. Vou acrescentar à sua lista de pessoas ou circunstâncias onde as pessoas conseguem acessar um campo de consciência ou algumas dessas questões. Eu meio que acredito na ideia e isso é meio influenciado pelos escritos sobre o movimento espiritualista britânico e a virada do século XX. É a ideia de uma vida não vivida ou de algum tipo de ruptura. No caso da perda de alguém próximo a você, ou da perda de um filho, ou a sensação de que um caminho foi interrompido acaba sendo o gatilho ou a porta de entrada. Ou se você é um tipo de materialista fervoroso, não um tipo de... uma explicação para as pessoas buscando por algo que não está lá. Eu meio que... E eu sinto que nessa conversa com Barker dá para perceber essa dualidade nele. Ele é um cientista sério e um bom médico. E ainda assim ele quer meio que se libertar de todas as limitações que isso representa naquela época. E há uma vida que ele não chegou a viver. E eu meio que não sei onde isso se encaixa na conversa, mas eu realmente sinto isso. Onde existe esse tipo de, como eu disse, uma vida não vivida ou uma espécie de desejo profundo, essas coisas podem surgir disso. Sam, é realmente um prazer enorme conversar com você. Eu amo tanto esse livro. Você é gentil. E cada personagem realmente ganhou vida. Desculpe por não ter a capa certa para mostrar, mas The Premonitions Bureau é um relato verdadeiro de morte anunciada. Sam Knight, muito obrigada por estar conosco. Obrigado por me receber.
Alguns podem dizer que tive uma premonição de que, ao ler esse livro, saberíamos mais sobre ele do que quando o li pela primeira vez. Quando li pela primeira vez, estávamos só começando a falar de fenômenos psi, nem fazia parte do podcast assim. Precisamos amadurecer e evoluir para falar sobre esse livro. Mas a ideia é que ele está descrevendo coisas de um momento muito específico do fim dos anos 60. Além disso, a senhorita Middleton previu o assassinato de Bob Kennedy. Alguns podem pensar, isso não exigiria um gênio, blá blá blá. Junto com todas as outras premonições dela, no dia anterior ao atentado, ela ligou 3 vezes para o departamento de premonições para avisar que um assassinato estava para acontecer. Está chegando, está chegando. E então ele foi morto à meia-noite. Hoje sabemos muito mais também sobre a neurociência do que significa ter diferentes linhas do tempo, certo? Que você está acessando. Conversamos com muitas pessoas com habilidades precognitivas e premonições. Até mesmo considerei as fitas de telepatia. As fitas de telepatia falam muito sobre premonições e pessoas que sabem da morte de outras, principalmente em comunidades não verbais. Tipo, o que explica isso? Impressionante. O que, segundo a neurociência, significa ter várias linhas do tempo? Eu não tenho uma resposta definitiva. Não posso dizer que sabemos que isso é verdade, mas muitas, se não todas, as conversas que tivemos com físicos teóricos falaram sobre o que probabilidade significa. O que significa para o cérebro entender diferentes probabilidades? O que significa para nós calcularmos a nossa realidade com base no que vemos e no que achamos que estamos experimentando nesse contínuo espaço-tempo? Lembra quando eu entrei no estúdio do podcast antes de ser em vídeo e encontrei a mim mesmo de outra linha do tempo? Aí fiquei assustado e saí correndo. Sim, uma premonição, vamos ouvir. Aí está. O fato de 2 pessoas diferentes com quem ele trabalhou terem previsto a morte dele me assusta. Me assusta, porque também é possível que existam pessoas que tenham premonições, que tenham habilidades precognitivas e que também sofram de outras dificuldades psicológicas. Isso não é impossível. Não é exatamente uma coisa ou outra. Tudo isso é como um espectro de funcionamento. É um espectro de integração com o mundo real e da capacidade de distinguir, certo? O que é fantasia, o que é gerado e o que é recebido. Do jeito que essas pessoas descrevem, isso é informação recebida. A questão entre premonições e intuição é difícil, né? A intuição geralmente surge no momento. Como lido com certa situação? E eu não acho que seja baseado em fatos. Não é como se 124 pessoas fossem morrer. Não é baseado em fatos de forma alguma. Fato no sentido de não dever fazer algo ou escolher outro caminho. É como empurrõezinhos, não premonições. E eu penso sobre... Mais específico. O show da Alison Dubois, esse era o nome da personagem, era com Patricia Arquette, que era uma detetive. Ela não era detetive, mas ajudava detetives a resolver crimes com sua habilidade psíquica. Acredito que era inspirada em uma pessoa real. O problema é que os detetives dizem, não é preciso o bastante e há falsos positivos. E se fizermos tudo o que você diz, então vai ser assim, e ela sempre recebe tudo em símbolos e pequenas doses e formas. E tipo, o que você faz com toda essa informação? Quando há falsos positivos, você fecha a ponte? Você deixa de ir como palestrante a um evento? Tipo, se você acha que pode haver um assassinato nos próximos dias, tipo, claro, se for no dia seguinte, fica muito inconveniente seguir todas as mensagens. E ainda assim, se você não seguir algumas delas e não souber quais seguir, bem, então a catástrofe acontece. Alguns podem perguntar, se existem premonições de tudo isso, por que não há premonições de coisas positivas? Na verdade, isso é uma resposta. A ideia é que quando há sofrimento, quando há tragédia, isso vibra em uma frequência diferente. Então, as pessoas que estão captando isso estão captando algo de alguma forma. Há uma perturbação na força. Há uma perturbação na força. Existe algo que tem uma certa qualidade, que chama a atenção de um jeito que, tipo, eu tenho uma premonição de que você vai pedir sorvete. Não é isso. A menos que você seja intolerante à lactose, nesse caso isso poderia ser uma situação bem crítica. Isso pode ser uma grande perturbação na força. Isso pode ser uma perturbação muito grande. Gostei muito de conversar com Sam, e eu sei que vamos receber muitos comentários sobre esse assunto. Eu sei disso. Se você tem uma história de premonição, conte pra gente no Substack e nos comentários deste episódio.
Estamos fascinados, eu estou fascinado por como ele descreve que todas essas histórias estão presentes em quase todas as nossas famílias de alguma forma. E você fala sobre isso. A avó húngara, a avó do leste europeu, a vovó que podia curar ou sentir as coisas, ou sabia das coisas antes de acontecerem. Olha, há pessoas muito mais habilidosas do que você e eu para falar sobre isso. Acho que parte disso é como o Renascimento, né, o Renascimento intelectual, trouxe uma verdadeira rejeição da sabedoria popular, do misticismo e de todas essas coisas, porque agora somos avançados. Avançamos para um certo patamar. E, em muitos casos, isso era verdade. Tipo, quem diria que lavar as mãos antes de colocá-las dentro do corpo de alguém para fazer uma cirurgia poderia prevenir infecções, né? Mas há tantos avanços de que precisávamos. No entanto, o que ficou para trás foi uma sabedoria potencial, uma percepção, um lado humano da nossa experiência que ainda está lá, está em todo lugar. Obrigado por encontrar esse livro para nós, tenho certeza de que todos também agradecem. Do nosso colapso ao que esperamos que você não viva. Até a próxima. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.